nós temos um general. Como é o nome dele? Jesus. Jesus é o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos ver o que Jesus fez com relação a esses 5 pontos que nós vimos aqui. Primeiro, Jesus denunciou a falsa paz. Jesus denunciou a falsa profecia. Jesus denunciou esse falso evangelho do tudo bem. É um evangelho de autoajuda. Está tudo bem, fique tranquilo, tudo vai terminar bem, vai dar tudo certo. Jesus denunciou isso. Jesus não deixou os discípulos ficarem iludidos. Jesus anunciou quais eram as dificuldades que iam ser enfrentadas. Irmãos, tudo bem? Coisa nenhuma. Estamos permanentemente na maior guerra da história humana, na maior guerra do cosmos. A morte contra a qual Jesus veio lutar é a morte eterna. Ainda aqui nesta terra, hoje, milhões vivem no inferno já antes da morte eterna. Vidas destruídas, famílias inteiras destruídas, a sociedade mais escrava de prazeres da história humana, em sua dimensão, em sua intensidade, em sua defensabilidade, porque tudo é defendido. Vivemos, irmãos, a globalização do pecado. As elites ocidentais, como já dissemos aqui, dominam as populações, oferecendo-lhes cuidado e entretenimento. Agora, Jesus, com seu exemplo e com o derramar do Espírito Santo, Jesus não apenas denunciou a falsa paz, Jesus preparou um exército que cresceu, que se tornou imenso, que se tornou corajoso, que enfrentou a morte. Jesus segue fazendo isso hoje. Batalhas físicas têm sido enfrentadas por irmãos e batalhas intelectuais e profundamente enganosas têm sido enfrentadas por nós aqui no Ocidente. E Jesus segue nos preparando como seu exército. O que mais? Jesus denunciou a falsa paz. Jesus preparou e prepara um exército e conta com você. Acima de tudo, você homem. Você homem. Necessário que você esteja engajado na luta para a qual o Senhor Jesus te chamou. Que mais? Espionagem é necessária, nós vimos, pois Jesus nos trouxe informações detalhadas sobre o inimigo. Informações sobre suas artimanhas, sobre a forma de suas tentações, sobre como atuam os servos do diabo, como eles se disfarçam em ovelhas. Quantas instruções Jesus nos deu. Nós não precisamos de um serviço de espionagem. Basta olhar ao redor e avaliar tudo o que vemos à luz do que disse o nosso general. Em quarto lugar, Jesus não é digno de deserção. Jesus é digno da sua perseverança e da sua persistência. Jesus deu ânimo à sua tropa. Alguns podem abandoná-lo por covardia, mas nunca
por chegar a pensar que estão em uma luta injusta, porque conhecem o seu rei, conhecem o seu governante. Nós não precisamos de temor de que alguém com uma metralhadora atrás de nós para dizer que nós devemos seguir na batalha. Nós não precisamos ser ameaçados pelo próprio exército. Nós temos muito mais do que eles qualquer época tiveram. O nosso general morreu numa cruz. O nosso general teve uma morte dolorosa. A causa dele é completamente justa. Não há um único pensamento injusto na mente e na ação do nosso general. Ele é um rei cheio, repleto de amor pelo seu povo. Ele nos convocou, ele nos deixou suas pegadas para que nós seguíssemos as suas pegadas. Se é justo ir para uma guerra e dar a vida pela liberdade aqui nessa terra, como fizeram muitos na Segunda Guerra Mundial, muito mais pela liberdade espiritual eterna, a liberdade nossa e dos que nos cercam, de nossos queridos, de nossos filhos, de nossos irmãos, de nossos amigos. Quanto mais é justo permanecer nessa guerra sem jamais desertar, quanto mais é justo querer melhor treinamento, se equipar melhor. Cicatrizes, irmão, irmã, não enfraquecem você. Cicatrizes que existem na sua vida inspiram os que estão à sua volta a lutarem as mesmas batalhas que você lutou e luta. Irmãos, na batalha para a qual nós fomos convocados, aquele que recua não vai ser morto pelo seu exército. Não. Ele já está morto. Ele morreu e por isso recuou. É isso que Jesus fala à igreja em Sardes de forma tão drástica. Tens nome de que vives, mas estás morto. E depois aconselha que haja um trabalho para salvar, para resgatar aquele que estava ainda para morrer. A nossa tropa tem um ânimo. E o ânimo é o exemplo do nosso general. Não há rei que, como ele, seja digno. E nós temos a promessa infalível dele de que a batalha será vencida. Faça você, meu irmão, parte dos vencedores. Não seja um dos derrotados. Não seja uma vespa comendo geleia, se distraindo e sendo cortado pelo meio.